O momento que me fez repensar todo o meu jardim. Você já olhou para a sua fileira de batatas de 9 metros de comprimento e se perguntou: estou desperdiçando espaço? Eu costumava dedicar quase um quarto do meu jardim apenas às batatas. Toda primavera era a mesma rotina. Cavar uma vala de 10 a 15 centímetros de profundidade. Colocar as batatas semente. Cobri-las. Fazer a amontoa uma, talvez duas vezes. E o resultado em um bom ano era de talvez 0,5 a 1 quilo por planta em uma fileira de 9 metros, o que resultava em cerca de 18 a 22 quilos no total. Nada mal. Mas então eu vi algo no condado de Holmes, Ohio, que resetou completamente o meu pensamento. Ao lado de um celeiro estava um cilindro de arame simples com cerca de 60 centímetros de largura e uns 90 centímetros de altura. Na hora da colheita, o homem apenas cortou as amarras, desenrolou o arame e deixou que ele se abrisse. Batatas derramaram de todos os níveis. Eu contei até 50 e então parei de contar. Tudo aquilo veio de uma estrutura ocupando menos de meio metro quadrado de solo. Foi quando percebi que estive limitando a planta por quase 20 anos. A biologia por trás do porquê isso funciona é fundamental. A maioria de nós aprendeu uma ideia simples. As batatas crescem debaixo da terra, mas pouquíssimas pessoas explicam como elas realmente se formam. As batatas se desenvolvem em estruturas chamadas estolões. Estolões são caules horizontais que crescem a partir do caule principal. E aqui está o detalhe crucial. Os estolões só se desenvolvem a partir da parte do caule que está enterrada, não das raízes, e não da parte da planta acima do solo. Isso significa que o comprimento do caule enterrado determina quantos tubérculos potenciais a planta pode produzir. No plantio tradicional em fileiras, você faz a baramontoa uma vez quando a planta tem cerca de 15 centímetros de altura. Talvez faça a amontoa novamente mais tarde. Isso lhe dá apenas alguns centímetros de caule enterrado. No método Amish, toda vez que a planta cresce de 20 a 25 centímetros a mais, você adiciona outros 10 a 15 centímetros de material ao redor dela. Você repete isso 3 ou 4 vezes. Você está criando 3 ou 4 camadas de produção dentro da mesma área, não apenas uma. Isso não é um truque de jardinagem. É biologia básica das plantas. Mas se tudo depende do comprimento do caule enterrado, todas as variedades de batata respondem da mesma forma. A variedade que você escolhe define o sucesso ou o fracasso do sistema. Se você for se lembrar de apenas uma coisa antes de construir uma torre de batatas, lembre-se disto. Nem toda variedade de batata coopera com o crescimento vertical. Na jardinagem prática, as batatas são frequentemente agrupadas em dois tipos. Algumas variedades formam seus tubérculos, principalmente perto da base da planta. Não importa o quão alto você faça a mamontoa, elas ainda produzem apenas uma camada de batatas. Variedades como Yukon Gold ou Red Norland se enquadram nesta categoria. Elas são populares e fáceis de encontrar, mas em um sistema de torre não darão resultados dramaticamente diferentes em comparação ao plantio no solo. Você pode construir a estrutura perfeita, mas se a planta não estiver geneticamente inclinada a responder à amontoa profunda, você não desbloqueará nenhuma produtividade extra. Outras variedades se comportam de forma diferente. Elas continuam produzindo estolões ao longo do caule, enterrado à medida que a planta cresce. Cada vez que você adiciona mais material e enterra mais o caule, você dá à planta outra oportunidade de formar tubérculos. Estas são as variedades que realmente brilham em um sistema vertical. Russet, Russet Burbank, German Butterball, Elba e Quebec são comumente preferidas ao cultivar batatas desta forma. Mais uma nota importante: não use batatas de supermercado como semente. A maioria foi tratada com inibidores de brotamento. Você pode construir a torre certa e seguir cada passo perfeitamente, mas se a semente não tiver vitalidade, todo o sistema desmorona. Escolher a variedade certa não é um detalhe pequeno. É a base de tudo o que vem a seguir. Depois de escolher a variedade certa, é tentador plantar imediatamente. Mas este próximo passo é onde muitos jardineiros perdem produtividade silenciosamente, sem sequer perceber.
A maneira como você prepara suas batatas semente nos dias antes do plantio pode fazer a diferença entre uma torre forte e produtiva e uma decepcionante. Cerca de 2 a 3 dias antes de planejar o plantio, pegue suas batatas semente e corte-as em pedaços aproximadamente do tamanho de um ovo grande. Você não as quer muito pequenas porque cada pedaço precisa de energia armazenada suficiente para alimentar o crescimento inicial. Certifique-se de que cada pedaço tenha pelo menos 2 olhos saudáveis. Esses olhos são os pontos de crescimento, os locais de onde surgirão os novos brotos. Mais olhos viáveis significam um começo mais forte. Depois de cortá-las, resista à vontade de colocá-las direto na torre. Cortes frescos são vulneráveis. Se colocados imediatamente em composto úmido, podem absorver umidade excessiva e começar a apodrecer antes mesmo de brotarem. Em vez disso, espalhe os pedaços em uma única camada em um local fresco, seco e sombreado com bom fluxo de ar. Ao longo dos próximos dias, as superfícies cortadas secarão e formarão uma pele protetora. Esse processo é chamado de cicatrização. Pense nisso como a batata formando seu próprio curativo natural. Essa camada protetora reduz drasticamente o risco de podridão e infecção fúngica, uma vez que os pedaços são enterrados no ambiente úmido da torre. Isso aumenta as taxas de sobrevivência e leva-o a um brotamento mais forte e vigoroso. Para uma torre padrão de 60 centímetros de largura, você normalmente precisará de cerca de 2 a 2,5 quilos de batatas semente. Isso é suficiente para sustentar de 3 a 4 camadas de plantio ao longo da temporada. E uma vez que esses pedaços cicatrizados vão para a torre, é aí que a verdadeira multiplicação vertical começa. Se o objetivo é cultivar batatas em uma área realmente pequena, então o design mais prático e equilibrado é um cilindro de cerca de 60 centímetros de diâmetro, aproximadamente 24 polegadas de largura e cerca de 90 centímetros de altura. Esse tamanho mantém a estrutura compacta o suficiente para um jardim de quintal, beira de pátio ou lateral da casa, ao mesmo tempo que dá à planta espaço vertical suficiente para produzir múltiplas camadas de tubérculos. Para construí-la, use tela de arame soldado, com aberturas de 5 por 10 centímetros. Esse tamanho de abertura é resistente o suficiente para manter a forma, mas aberto o suficiente para permitir o fluxo de ar. Corte uma seção longa o suficiente para enrolar em um círculo de cerca de 60 centímetros de largura. Em seguida, prenda as pontas com abraçadeiras de arame resistentes ou pedaços curtos de arame de fardo. Uma vez montada, a torre ocupa apenas cerca de 0,3 a 0,4 metros quadrados de espaço no solo. Comparado a uma fileira de batatas tradicional de 6 ou 9 metros, isso é incrivelmente eficiente. Agora vamos falar sobre a altura. A altura de 90 centímetros não é arbitrária, é intencional. Esse espaço vertical permite que você complete 3 a 4 ciclos de amontoa ao longo da temporada. Cada vez que você adiciona composto e palha ao redor do caule em crescimento, está estendendo a parte enterrada da planta. E é aí que novos estolões e, eventualmente, novas batatas se formam. Essencialmente, você está empilhando a produção para cima, em vez de espalhá-la para fora. Ao mesmo tempo, os 90 centímetros mantêm a estrutura manejável e estável. Uma vez preenchida com composto úmido e palha, a torre torna-se pesada. Se fosse muito mais alta, poderia tornar-se instável e pesada no topo. Portanto, esta dimensão representa um equilíbrio prático. Alta o suficiente para multiplicar o rendimento, compacta o suficiente para permanecer robusta e fácil de manter. Em termos simples, esse tamanho funciona porque combina eficiência, estabilidade e um gerenciamento realista de horta doméstica, tudo em um espaço muito pequeno. Antes de colocar aquele primeiro pedaço de semente na torre, pare por um momento e estude realmente o seu quintal. O local que você escolher não é um detalhe menor. Ele afeta diretamente o quanto de comida você colherá no final da temporada. Batatas são culturas de sol pleno. Para um crescimento vigoroso da parte aérea e um forte desenvolvimento dos tubérculos,
Sua torre deve receber pelo menos 6 a 8 horas de luz solar direta todos os dias. Embora uma pequena sombra à tarde não vá matar a planta, a redução da luz solar limita a fotossíntese. E a fotossíntese é o motor que produz os açúcares e a energia que a planta envia para baixo para formar os tubérculos. Quando a luz solar diminui, a produção de energia cai, e isso geralmente se traduz em rendimentos menores abaixo da terra. Tão importante quanto é o solo sob a torre. Certifique-se de que ela esteja sobre um solo nivelado e firme. Conforme a temporada avança, o composto e a palha dentro da estrutura reterão umidade e ganharão peso. Uma torre que começa ligeiramente inclinada pode tornar-se instável quando estiver totalmente carregada. Colocá-la em um solo sólido e nivelado mantém tudo equilibrado e seguro. Finalmente, preste atenção à drenagem. As batatas prosperam em condições uniformemente úmidas, mas elas absolutamente não toleram água parada. Se a água se acumular na base da torre, aumenta o risco de podridão e problemas fúngicos. Uma boa drenagem combinada com umidade constante é o que mantém a zona radicular saudável. Escolher o local certo desde o início evita que você tenha que tentar corrigir problemas no meio da temporada. Depois de escolher o local certo, o próximo passo é criar o ambiente adequado dentro da torre. E esta parte é mais importante do que a maioria das pessoas imagina. Você não está apenas enchendo um recipiente. Você está construindo a base para tudo o que acontecerá nos próximos 3 a 4 meses. Comece forrando a borda inferior interna da torre com 25 a 30 centímetros de palha. Compacte-a suavemente ao longo das laterais. Esta camada serve a dois propósitos. Primeiro, evita que sua mistura de composto escape pelas aberturas do arame. Segundo, cria um fluxo de ar perto da base da estrutura, o que ajuda a evitar que o excesso de umidade fique parado no fundo e cause podridão. Pense nisso como sua camada de drenagem e suporte. Em seguida, adicione cerca de 15 centímetros de uma mistura 50-50 de composto e palha ou solo de jardim solto. A textura aqui importa. A mistura deve parecer leve e fofa em suas mãos, com boa drenagem, mas ainda capaz de manter uma umidade constante. Matéria orgânica rica é fundamental, porque é aqui que o sistema radicular se estabelecerá e onde os primeiros estolões começarão a se formar. Agora é hora de colocar seus pedaços de semente. Coloque de 4 a 5 pedaços de batata semente uniformemente espaçados sobre a superfície. Dê a cada um espaço suficiente para que não fiquem amontoados. Certifique-se de que os olhos estejam voltados para cima. É por ali que os brotos empurrarão em direção à luz. Uma vez posicionados, cubra-os com mais 10 a 15 centímetros da mesma mistura de composto e palha, enterrando-os completamente. Em seguida, regue de forma completa, mas suave, para que toda a camada fique uniformemente úmida sem ficar saturada. Neste ponto, sua torre deve ter cerca de 30 centímetros de altura. A estrutura está construída, a base está definida, e a partir daqui, a verdadeira multiplicação vertical começa. Após cerca de 1 a 2 semanas, dependendo da temperatura do solo, você começará a ver brotos verdes surgindo na superfície. Esse é o momento que você estava esperando. Não é apenas crescimento, é o seu sinal de que o processo de multiplicação vertical pode começar. Quando esses brotos atingirem cerca de 20 a 25 centímetros de altura, é hora de adicionar sua próxima camada. Pile suavemente mais 10 a 15 centímetros da mistura de composto e palha, cobrindo a maior parte do caule, mas deixando cerca de 8 a 10 centímetros de folhagem exposta no topo. Essa parte exposta mantém a fotossíntese funcionando, o que alimenta tudo o que acontece abaixo da superfície. O que você está fazendo aqui é estratégico. Cada vez que você enterra um comprimento adicional de caule, você está estimulando a planta a produzir mais estolões ao longo daquela seção recém-coberta, e cada estolão é uma batata potencial. À medida que os caules crescem novamente, você simplesmente repete o processo. Normalmente, a cada 2 ou 3 semanas, você adicionará outra camada. Na maioria das temporadas de cultivo, você completará 3 a 4 ciclos de amontoa no total.
Ao final desse processo, sua torre deve estar perto de 90 centímetros de altura. Mas o que importa mais do que a altura que você vê é o que está acontecendo lá dentro. Abaixo dessas camadas, múltiplos níveis de batatas estão se formando ao longo de todo o caule enterrado. Uma produção empilhada na mesma pequena área. O sistema de zonas do USDA classifica as regiões com base em suas temperaturas médias mínimas anuais de inverno. Ele ajuda a determinar quais plantas crescem melhor no seu clima. O tempo de plantio deve corresponder à sua zona. Nas zonas 5 a 7, plante cerca de 2 a 3 semanas após a última geada, quando a temperatura do solo atingir pelo menos 7 marcas. Isso é quente o suficiente para um brotamento forte. Nas zonas 3 e 4, onde as temporadas são mais curtas, plante mais tarde e espere menos ciclos de amontoa antes que a planta mude para a produção de tubérculos. Nas zonas 8 e 9, você pode começar mais cedo e pode até conseguir um ciclo de amontoa adicional. No geral, espere de 10 a 12 semanas do plantio até a amontoa final. E então mais 4 a 6 semanas antes da colheita. Em relação à rega, a regra dos 8 centímetros é vital. Este é o erro mais comum que as pessoas cometem. Uma torre seca muito mais rápido do que um canteiro no solo porque não há solo ao redor, agindo como um amortecedor de umidade. Toda a estrutura está exposta ao ar. Para verificar a umidade, coloque o dedo a cerca de 8 centímetros de profundidade. Se parecer seco nessa profundidade, regue profundamente até que a umidade atinja o fundo. Em climas quentes, isso pode significar regar dia sim, dia não. Em condições mais frias, 2 vezes por semana pode ser suficiente. A chave é a consistência. Períodos secos seguidos de regas pesadas podem causar batatas deformadas ou rachadas. Fertilizar adequadamente também é importante. Composto de qualidade fornece a maioria dos nutrientes de que a planta precisa. Se o seu composto estiver bem maturado e rico, a alimentação adicional pode ser mínima. Se você quiser aumentar o rendimento, aplique chá de composto a cada 3 ou 4 semanas, ou use um fertilizante orgânico equilibrado. Beira-mar, cuidado com o nitrogênio. Nitrogênio em excesso produz folhagens verdes exuberantes, mas tubérculos pequenos abaixo. As batatas precisam de NPK equilibrado para que a planta sustente o crescimento das folhas, enquanto direciona a energia para o desenvolvimento dos tubérculos no momento certo. Quando as plantas começam a florescer, isso é um sinal de que a formação dos tubérculos está em pleno andamento. Neste ponto, pare de adicionar camadas e permita que a planta se concentre em engordar as batatas existentes. Cerca de 4 a 6 semanas depois, a folhagem começará a amarelar e morrer naturalmente. Não apresse a colheita quando as folhas começarem a murchar. Essas semanas finais permitem que os tubérculos ganhem peso e desenvolvam cascas mais grossas para melhor armazenamento. No dia da colheita, basta cortar as amarras e desenrolar o arame. Deixe toda a coluna colapsar. Não é necessário cavar. As batatas aparecerão em múltiplos níveis, limpas e aninhadas no material solto. Você pode colhê-las à mão com o mínimo de danos. No seu primeiro ano, 18 a 27 quilos de uma torre construída corretamente é realista. Com experiência, melhor rega e composto aprimorado, 32 a 36 quilos são alcançáveis. Sob condições ideais, variedade correta, sol pleno, nutrição equilibrada e uma longa temporada de cultivo, 45 quilos são possíveis. O rendimento depende de alguns fatores-chave: seleção da variedade, luz solar, qualidade do composto, consistência da rega e duração da temporada. A maioria das falhas vem de 4 erros repetidos: usar variedades determinadas, não fazer amontoa vezes suficientes, rega inconsistente e luz solar insuficiente. Evite esses erros e você já estará à frente. Se você quiser algo ainda mais simples, pule a torre de arame inteiramente. Coloque 4 pedaços de semente diretamente no solo em uma área pequena. Cubra-os com 20 centímetros de palha solta. Quando os brutos atingirem 20 a 25 centímetros, adicione mais palha, deixando apenas as pontas expostas. Repita 3 a 4 vezes. Ao final da temporada,
você terá um monte de palha de cerca de 75 centímetros de altura. Na colheita, basta separar a palha. As batatas estarão limpas e secas, prontas para serem colhidas. O rendimento pode chegar a cerca de 22 quilos, com muito pouco trabalho envolvido. Todo o método gira em torno de um princípio simples. O caule enterrado produz mais batatas. A torre, o arame e a palha são apenas ferramentas que permitem que a planta faça o que ela naturalmente quer fazer. Os Amish não inventaram uma super variedade e não dependeram de tecnologia complexa. Eles observaram como a planta funciona e maximizaram sua biologia integrada. E é assim que eles podem triplicar a produção em uma área incrivelmente pequena. Se esta história mudou a maneira como você vê o potencial do seu espaço de jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos revelando a história e os métodos que foram negligenciados por muito tempo. Vamos cultivar o futuro juntos. O próximo tesouro da sabedoria da jardinagem será revelado em breve.